E é claro que a gente sabe, ele vê a mulher. Então percebam, no meio daquele grupo, Jesus vê uma mulher, que é a mulher que está sofrendo. A gente pode dizer, mas todos estão, mas ela está sofrendo, obviamente, muito mais do que todos. E ele, diz o texto, se sensibiliza, se compadece e fala com ela. Talvez, naquele contexto, tenha sido uma única voz que ela ouviu por vários minutos, talvez, por mais tempo, dado o silêncio da morte e da dor. Mas Jesus fala com ela, e Jesus fala, não chore. E vamos reconhecer, uma fala meio fora de contexto, não é? Meio equivocada, meio sem sentido, porque se havia alguma coisa que tinha total sentido naquele momento, era o choro. Se você não chora no sepultamento de alguém, você chora onde? Então, é uma fala entre tantas falas de Jesus que a gente às vezes não entende. Mas ele fala, não chore, não chore. E sabe, não foi necessário só essa fala de Jesus, porque a impressão é que esses grupos continuam andando, porque na sequência, o que Jesus faz? Ele chega e toca, mas não é só um toque, ele segura o caixão, tipo, para. E é isso que faz com que aquele grupo, aqueles dois grupos, parassem. Ele toca no caixão. Tocou no caixão que estavam carregando, pararam. É meio que ele obriga os caras a pararem. E a gente sabe pela lei que você tocar, não é, numa pessoa morta te faria impuro, mas Jesus não está nem aí com isso. Ele toca no caixão. E se ele já falou com a mãe de um modo estranho, agora muito mais estranhamente ele fala com quem? Ele fala com o morto. Claro, a gente sabe que com o morto a gente não fala. Pode até falar, mas enfim, sem expectativa nenhuma. Mas Jesus fala com aquele rapaz: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E aí o narrador nos diz, o que estava morto sentou-se e passou a falar. É muito interessante, porque ele senta e passa a falar. Porque isso é um contraste, certamente, com tudo que estava acontecendo ali, silêncio e tudo mais. Só se ouve a voz de Jesus por 2 vezes, mas agora, a segunda voz que se ouve é uma voz que ninguém esperava ouvir nunca mais. Ele passa a falar, o texto não diz o quê? O que alguém que estava morto e volta a viver passa a falar? Baita curiosidade, né? Fala alguma coisa do além, fala... A gente vai ficar curioso, porque o texto não diz o que ele fala. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E tem uma expressão aqui que é linda, linda, linda. O narrador diz, e Jesus o restituiu à sua mãe. A gente tem uma tendência de olhar os milagres de Jesus e falar, olha, Jesus é Deus porque Ele curou, Ele é Deus porque Ele ressuscitou, Ele é Deus. Mas eu acho que há um desvio aqui, porque na realidade o que as ações de Jesus fazem é mostrar que Ele se condói da nossa dor, que Ele se coloca ao nosso lado, que Ele caminha com a gente, que Ele é um igual a nós, só que ao mesmo tempo Ele é Deus e que portanto Ele pode fazer o que a gente não faz. E o texto diz que no começo, no meio do grupo, ele olha para a mulher que está sofrendo, é ela que interessa a ele. E na sequência, quando ele ressuscita, o texto quer dizer enfaticamente que a ação de Jesus era restituir um filho à sua mãe. Mães que têm a experiência de perder filhos, nos sentidos mais variados, porque se casam, não é? Filho que casa é uma perda, porque vão morar fora, ou às vezes... porque, enfim, entram por caminhos que não deveriam ter entrado. Qualquer que seja a perda, é sempre uma dor enorme. E restituir um filho à mãe é sempre, talvez, a alegria maior que uma mãe pode experimentar. E aí o marido não compete com isso. Nós, maridos, não competimos com os filhos. E a gente aprende logo, nós, maridos, a nunca colocar as nossas esposas em xeque, entre ele ou eu, tipo... Você escolhe quem? Seu filho ou a mim? Nós aprendemos, desde o começo, a nunca fazer isso, porque a gente sabe quem
a mulher vai escolher. Nós não somos carne da nossa mulher. Os filhos são. Ele restituiu o menino à sua mãe. Esse é o objetivo, não é querer mostrar que ele é Deus, é restituir um filho à sua mãe. É isso que Jesus quer fazer. E essa ação gera uma grande comoção, porque o final da história diz que as pessoas glorificam a Deus cheias de temor, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Isso que gera um impacto naquelas pessoas. Qual o resultado no final, logo depois disso? Imagina um pouco, a gente não tem o texto dizendo, mas imagina um pouco. O grupo que estava com Jesus faz o que depois disso? Muito provavelmente ele continua caminhando para a cidade. E o grupo que ia para o cemitério? Obviamente dá meia volta. Não tem sentido mais. A gente não tem morto com a gente para levar para lá. E eles voltam então para a cidade. Então, assim, dessas duas multidões tão díspares, tão diferentes, agora a gente tem, pela ação de misericórdia, amor, compaixão e poder de Jesus, a gente tem agora uma única multidão. Porque é isso que Jesus é capaz de fazer. Ele une pessoas as mais diferentes numa multidão, num grupo só. E elas voltam agora para a cidade, o lugar de vida, glorificando a Deus. E Jesus agora vai à frente de todos. Ele é aquele que dá sentido à vida de todas essas pessoas.